Você poderia falar da relação entre as grandes petrolíferas mundiais e a Petrobras? Qual que é o impacto aí da pressão que os Estados Unidos e a sua política de domínio mundial têm frente à soberania energética do nosso país? Como que isso funciona? Aqui me lembrei de um fato muito interessante, né? Logo depois da nomeação do Jean Paul Prat para presidente da Petrobras, uma das primeiras iniciativas que ele teve foi levar o presidente da Shell do Brasil ao encontro com Lula. Bem revelador pelo fato em si, né? Não precisa especular, apenas registrar esse fato, que é um fato histórico. Essas empresas multinacionais do petróleo estão no Brasil, especialmente a partir da quebra do monopólio, aconteceu numa lei do Fernando Henrique inconstitucional, mas que, infelizmente, foi considerada constitucional por maioria no julgamento no Supremo Tribunal Federal, uma lei de 97. Ela tem uma interpretação estranhíssima sobre o monopólio estatal. Ela continua dizendo que o monopólio estatal é válido constitucionalmente, mas esse monopólio só é efetivo quando o petróleo está debaixo da terra. Quando você tira o petróleo, ele vira uma mercadoria útil e especial a ser usada, aí o monopólio deixa de existir. Essa foi a interpretação estranhíssima que foi julgada constitucional, porque o Fernando Henrique fez uma lei que não foi uma mudança da Constituição, foi uma lei ordinária que acabou alterando a condição determinada na própria Constituição por entendimento do Supremo por maioria, apesar do voto contrário do relator da época, que era o Carlos Aires Brito. A partir desse momento, os governos subsequentes começaram a fazer leilões, tanto de concessão quanto de partilha depois da descoberta do pré-sal, e as multinacionais do petróleo começaram a ter cada vez mais presença no Brasil. A consequência de todas essas políticas antinacionais é que hoje o Brasil exporta quase metade do que produz de petróleo. Desses 1,5 milhões de barris de petróleo cru exportados todos os dias, mais de 60% acontece através de multinacional estrangeira. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo ou qualquer outra matéria-prima por multinacional estrangeira, muito menos um país continental e populoso como o Brasil, que consome muito menos energia do que deveria. Se você compara o consumo de energia per capita do Brasil com os países desenvolvidos, você percebe que o Brasil precisaria consumir 4 a 5 vezes mais energia. Isso significa consumir não 2 milhões de barris por dia de petróleo aqui, mas consumir 10 milhões de barris por dia. Isso só petróleo, não é petróleo e gás equivalente. Então o Brasil precisaria aumentar o parque de refino de maneira significativa, precisaria incentivar que esse preço do petróleo fosse baixo o suficiente no mercado interno, que houvesse a proibição ou a taxação significativa da exportação desses barris de petróleo, justamente para que a gente preserve os nossos melhores recursos primários para o nosso uso, porque é usar o petróleo que promove o desenvolvimento. A maior parte do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos aconteceu sob uma legislação que proibia a exportação de petróleo daquele país. Apenas mais recentemente, quando os Estados Unidos descobriu esse petróleo, que é o do folhelho, que é um petróleo de baixa qualidade, extremamente leve, né, e caro de ser produzido, como esse petróleo é incompatível com as suas refinarias e com a necessidade de produzir combustíveis médios, né, como é a gasolina e o diesel, aí se levantou essa proibição e permitiu a exportação desse petróleo de baixa qualidade em troca do petróleo de melhor qualidade. Apenas agora, recentemente, que isso foi feito, porque historicamente todo o desenvolvimento dos Estados Unidos aconteceu proibindo-se a exportação de petróleo cru. E é exatamente o mesmo caminho que o Brasil deveria ter. O Brasil é um país continental, populoso, não pode dar o luxo de exportar recurso primário, muito menos o petróleo, que é um recurso especial, escasso, finito, e que, inclusive, o pré-sal está sendo esgotado, né? O próprio presidente da Petrobras já apontou numa entrevista recente que a partir de 2032 se especula, se espera uma queda na produção dos campos do pré-sal, o que mostra que o pré-sal não é tão grande assim, diante das nossas necessidades não atendidas, e que a exportação de cada vez maiores volumes por multinacional estrangeira é um absurdo. Isso tudo se agravou agora recentemente, acabou de ser anunciado pela ANP que a direção da Petrobras decidiu não participar do próximo leilão de partilha do pré-sal, que mostra que a participação dos estrangeiros tende a crescer com a frequência desses leilões, que é desproporcional à nossa necessidade. Então, de uma forma mais rápida que eu consegui aqui sumarizar uma situação análoga a uma condição de colônia, né?